A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza, só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Nosso assunto aqui é um assunto genuíno, alinhado às Escrituras Sagradas. Trazemos aqui um conteúdo autêntico, irmão, embasado nos fundamentos apostólicos, fundamento cristão, para edificar a sua vida e trazer você para Cristo, para não ser enganado nem manipulado, irmãos, pelos falsos ensinadores, pelos falsos mestres. Você tem a liberdade em Cristo para desfrutar nele uma vida autêntica, desfrutando dos benefícios da graça, dos benefícios em Cristo, dos benefícios espirituais. Irmãos, o nosso vídeo de hoje vai ser em cima de uma pergunta que eu fiz para uns irmãos lá em Goiânia, a irmã Kátia e o irmão Isaías. Qual é o poder que os salvos recebem quando eles crêem em Cristo? Vai ser essa nossa abordagem de hoje, porque tem muitos que foram salvos, mas não se apropriam daquilo que Deus preparou para eles, não se apropriam dessa riqueza, irmão, desse tesouro glorioso, infinito, santo, que Deus preparou para os salvos, para aqueles que foram resgatados e que estão em Cristo Jesus. Irmão, nosso assunto é um assunto sério. Esses vídeos que eu faço aqui é debaixo de muita oração, debaixo de jejum e de oração. Um trabalho gratuito para levar a você um conhecimento autêntico que você não teve dentro da CCB, né? O povo é conduzido só por profecias, promessas, por gritaria. Quando sai do culto, ninguém aprendeu nada, irmão. Ninguém aprendeu nada. Entendeu? Diz a palavra, quando é melhor ouvir do que falar. Quando fala, os outros calam para aprender. Mas não é isso na CCB. CCB você não consegue nem ouvir a palavra, irmão. De tanto grito, de tanta histeria, fanatismo, emoção. Isso não é virtude, irmão. Isso não é presença de Deus. Presença de Deus ela tem outro ângulo. Ela vem de outra forma. Presença de Deus não atrapalha os outros a ouvir aquilo que Deus está trazendo. Não. Presença de Deus edifica, é doce, é outra coisa.
irmão. Mas hoje nós vamos falar desse assunto. Qual é o poder que os salvos receberam quando creu? Para isso, nós vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo. É ele que vai falar para nós qual é o poder que nós recebemos em Cristo. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, do verso 15, depois do 2 até o 10. Por quê, irmão? Por quê? Por que não ler do 2? Porque este assunto não começa no 2. O capítulo 1, ele não termina no 2. O capítulo 1, ele termina no verso 14. O verso 15 já é o assunto do 2. Entendeu? Porque os tradutores, quando escreveram, quando traduziram a escritura sagrada, irmão, eles, né, escreveram, colocaram os capítulos só para nós situar aonde que nós estamos. Não significa que o capítulo é o começo do assunto, de maneira nenhuma. Nós vamos ver aqui, Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 2, do 1 ao 10. Por isso também eu tenho ouvido a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o Espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento, iluminando os olhos do vosso coração, para que sabede qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua herança, qual a grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, e qual a sobreexcelente em Cristo Jesus, dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se refere não só no presente, mas também no vindouro, e por todas as coisas debaixo do céu, para seu cabeça, sobre todas as coisas, deu à igreja, qual o seu corpo, plenitude daquele que enche todas as coisas. Ele vos deu vida, estando vós morto nos vossos delitos e pecados, e dos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele, e ressuscitou e nos fez assentar no lugar em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois fomos feitura sua, criado em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andasse nela. Que, irmão, vamos refletir a palavra de Deus, irmão. Uma coisa riquíssima, gloriosa,
é a palavra de Deus. Aqui Paulo, ele escreve sua carta aos Efésios, né? Éfeso. Os Efésios foi um povo que viveu no poder da feitiçaria, da magia negra. Isso nós encontramos lá no capítulo 19 de Atos, quando Paulo entrou em Éfeso. Irmão, lá tinha o culto de uma deusa, Diana, chamada Diana, e ele pregou na cidade, e muita gente se converteu. É o único lugar que fala que o poder sobrenatural, extraordinário, tomou Paulo em Éfeso. Irmãos, que o Senhor fazia maravilhas pelas mãos dele, até os aventais dele se levavam e jogavam em cima dos endemoniados, dos enfermos. E diz que o povo creu no Senhor, trouxe as suas artes mágicas para a praça da cidade e queimaram tudo em praça pública, somando 70 mil peças de prata, uma grande soma. Se fosse fazer a conta, hoje, dava milhões e milhões de reais. Aqueles livros, aquelas artes mágicas. Então, irmão, Deus impactou Éfeso. Então, Paulo escreve aqui, primeiramente, ele fala do plano de Deus, do projeto de Deus, do capítulo 1, do verso 3 ao 5, ele vai falar que Deus planejou a salvação na eternidade. Do 7 ao 12, ele vai falar que Cristo morreu por nós, se entregou por nós, deu sua vida pelo povo, pela humanidade. E do 13 ao 14, ele vai falar que o Espírito Santo aplicou esta obra de salvação. Então ali nós encontramos a economia da redenção, trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora no 15, ele vai mudar o assunto. Ele vai falar que ele estava orando por eles, pelos Efésios. Estava orando, não pelas coisas materiais, não pela abertura de portas, não pela libertação de enfermidade. Não que nós não podemos fazer isso, irmão. Claro que podemos. Mas a oração deles é para quê? A oração de Paulo era para que eles fossem cheios do conhecimento de Deus. E no verso 18 fala, iluminando os olhos do vosso coração. Viu, Paulo ilustra que o nosso coração tem ódio, iluminando os olhos do coração. E ele vai falar da esperança da vida eterna, que aconteceu no passado, quando nós cremos. E aí no verso 19, ele vai falar do presente, né? E vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Ele vai falar que é algo, não é algo que aconteceu só no passado. Não. Os Efésios tinham em mente que a ressurreição só tinha valor no passado. Mas ele vai explicar que não. Ele vai explicar no presente. E depois ele vai falar do futuro, que é uma herança eterna. No presente aqui, irmão, ele cita sinônimos de 6 expressão do poder de Cristo, da sua eficácia, da sua glória, da sua majestade. Por que ele enfatiza tanto? Ele coloca 6 sinônimos aqui de poder. Por que isso? Por que ele enfatiza tanto?
ele está enfatizando o que aconteceu com Cristo na sua ressurreição. Que a pedra do sepulcro foi lançada longe a hora que Cristo ressuscitou. Ele vai mostrar aqui, ele vai enfatizar aqui o poder da ressurreição. O que aconteceu no túmulo de Cristo. E é sobre excelência, grandeza do seu poder, que está derramada sobre aqueles que creem. E ele vai falar aqui do poder da ressurreição. O que foi que aconteceu com nós. E como essa salvação se desdobrou em nós. Irmão, nós não fomos salvos porque nós buscamos a Deus. Nós não fomos salvos pelas nossas obras. Nós não fomos salvos, não foi por alguma coisa que nós fizemos, mas foi por aquilo que Cristo fez. E então, irmão, no capítulo 2, quando ele entra no capítulo 2, aqui, capítulo 2 de Efésios, ele vai mostrar aqui 3 intensificação de morte. De morte. Aí vamos ver aqui, ó. Ele vai mostrar que nós estávamos sob o domínio dos principados e potestades. Ele vai falar que nós andávamos nos desejos da nossa carne. E ele vai falar que nós andávamos segundo o curso do mundo. Então, 3 intensificação. Primeiro, morto, porque estava sendo dominado pelos espíritos das trevas. Segunda, porque nós andávamos segundo o curso deste mundo. E terceiro, porque nós andávamos sobre os desejos da nossa carne. E aí ele vai falar, entre as quais também todos nós andamos, outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira. Então ele vai mostrar as 3 intensificações de morte, que nós estava morto, mas bem morto, irmão, bem morto, mortos em delitos e pecado, morto e bem morto. O morto não tem como responder, irmão, ao chamado de Deus. Ele estava dentro dessas 3 intensificações, morto e bem morto. Agora nós vamos ver o que aconteceu. Nós vamos ver o poder que aquele que nasceu de novo, o poder que Deus deu para ele. Deus deu para você, irmão. Deus deu para você, irmã. Este assunto que eu estou trazendo aqui é um assunto para você se apropriar daquilo que está em Cristo, que está disponível em Cristo. Esta fonte inesgotável, de poder, de glória, de riqueza celestial. Quando nós nos apropriamos, irmãos, desta riqueza, deste tesouro, nós nos sentimos revestidos por Deus, impactados por Deus. É isso que tem me impactado nestes 44 anos aí dentro da CCB. Deus tem impactado a minha vida 24 horas por dia. Este impacto de Deus, da sua soberania, o pão, a água da vida,
que nos sustenta, que te sustenta. Você pode estar no fundo do poço, aí você sabe que você é um eleito de Deus. Se aproprie daquilo que Deus pôs para você. Aí vejamos bem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Agora entenda bem, Deus pegou a humanidade e nivelou eles tudo, pôs eles tudo num padrão de morte. Qual é esse padrão que eles estão nivelados? Padrão de delitos e pecado, morto. E aqui mostra a morte de Cristo, a sua ressurreição, ela reverteu a morte, tirou os mortos do seu leito de morte e trouxe eles a vida, irmão, trouxe eles a vida. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com ele. Então, entenda uma coisa fundamental da sua vida, da sua trajetória. Que poder você recebeu? O que foi que fez você viver? Foi o poder da ressurreição de Cristo. Aqui, o que é viver, ter uma vida de um ressuscitado? O que isso acontece na nossa vida? Acontece porque você vence os desejos da sua carne, você vence a corrupção, né? E você vence também os efeitos da queda, também. Os efeitos da queda. Então, o poder que o salvo tem, irmão, é o poder da ressurreição de Cristo. E aqui fala que, irmão, a nossa vida, ela não está separada, não foi separada de Cristo. Não. A nossa vida aconteceu através de quê, irmão? Da derivação da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, a vida de Cristo, ela teve um desdobramento na nossa vida. A vida dele se manifestou em nós. Por isso que ele fala aqui, ó, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Agora, Deus pegou os principados, as inclinações da nossa carne e o curso da natureza humana e pôs debaixo dos nossos pés. Através de quê? Foi através do nosso poder? Não, foi através de Cristo, irmão. Cristo. Todo esse poder pecaminoso está sendo esmagado debaixo dos nossos pés. Através de quem? Não através de nós, mas através de Cristo. Então diz assim. E agora nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Nós desfrutamos deste poder, da excelência. Veja como é que ele fala aqui, no verso 19, a qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E qual a sobreexcelente em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais,
acima de todo poder, de todo o principado e de toda a potestade. Então, irmão, o poder que o salvo desfruta é o poder da ressurreição de Cristo. É um poder totalmente grandioso. Porque, irmão, Paulo enfatiza aqui que na ressurreição de Cristo houve algo que não aconteceu na criação. Na ressurreição de Cristo, Deus gastou mais poder do que na criação. Porque a criação, ele falou, haja. E na ressurreição de Cristo, ele teve que recriar o corpo de Cristo, que estava apodrecido, aputrefado no túmulo. Então houve a manifestação, a recriação do corpo de Cristo. Por isso que ele ressuscitou gloriosamente, triunfante, irmão. Lá em Colossenses fala qual foi a destruição que Cristo provocou no reino das trevas. Diz que Cristo despojou os principados e potestades. Despojou de quem? Nós era prisioneiro dele. Ele foi lá e nos arrancou das trevas. Irmão, essa expressão é uma expressão gloriosa, que significa despojar. Irmão, aí é uma linguagem militar que Paulo usa. Quando Roma ia para uma guerra que vencia os inimigos, eles traziam os inimigos amarrados, nu e descalço. Os vencedores, os triunfantes, iam na frente, irmão. As arquibancadas de Roma, ele jogava perfume nos vencedores, flores nos vencedores, né? E vinha aquele exército de inimigo derrotado, nu, descalço, amarrado. Então, o apóstolo Paulo aqui narra o que aconteceu na cruz, irmão. Foi uma derrota esmagadora sobre os principados, sobre a potestade. Foi um triunfo grandioso, o triunfo que houve na cruz, na sua morte. E eu estou trazendo esse assunto aqui, irmão, para impactar a sua vida, o seu ser, o seu sentimento. Desfrute do poder de um ressuscitado, irmão. De um ressuscitado. Não é qualquer poder não, irmão. É o poder que ressuscitou a Cristo. É o poder da recriação, da renovação, da regeneração. É o poder da vida que caiu em Cristo e que caiu em você quando você crê. Então, por isso ele diz, pela graça sois salvos. Então, a graça, ela brota de Cristo, ela brota da ressurreição da vida. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não é a fé que salva, irmão. A fé é um meio. A fé, ela é a causa instrumental. É através da fé que você se apropria da causa meritória, que é o sacrifício de Cristo. Os salvos, mediante a fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, fomos feitos uma nova criação, criado para as boas obras. Você não é salvo para as boas obras, mas foi criado para as boas obras, para viver uma vida santa, uma vida genuína, uma vida verdadeira, frutificando
para Deus. Então, é a nossa vida. Sempre Deus dá graça de ilustrar, irmão. Nós não precisamos fazer nada para se salvar. Não, porque não é nós que nos salvamos. É Cristo que nos salva. A própria fé é um dom que Ele deu para nós crer nele, né? E nos apropriarmos da obra da salvação. Então Deus está trazendo aqui essa exposição desta palavra para impactar a sua vida, para te renovar. Então, irmão, quem está debaixo desse poder não cai, não desmorona, não enfraquece, pode levantar o inferno dos quatro cantos. Ele está debaixo do poder da ressurreição. Então viva uma vida de um ressuscitado. E os efeitos da vida de um ressuscitado é um efeito que ele vai vencer a transgressão do pecado, ele vai vencer os desejos da carne, e ele também vai vencer os efeitos da queda, os efeitos de um homem caído. Ele vai vencer pela uma vida de um ressuscitado. Então, o poder que o salvo tem é o poder da ressurreição. É como disse o apóstolo Paulo aqui em Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 3. Leia aí, abra aí a sua Bíblia. Aqui, ó. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Pois ele também sois salvo, se o rei tiver palavra tal como vou lhe entreguei. Amém? Que tenha crido em vão. Antes de tudo, entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Então, irmão, o Evangelho, que é uma exposição para te fortalecer, para saber o que foi que Deus te deu, o que foi que você se apropriou. E tem muitos irmãos que não mergulham nesse assunto, fica só atrás de profecia, de promessa, de adivinhação, que não leva a lugar nenhum, irmão. Isso daqui é coisa firme, é coisa eterna, irmão, e inabalável, que quem vive dentro disso, vive inabalável, irmão. Não se abala com nada. Levanta o que levantar, mas ele está ali, irmão, ele está firme, ele está perseverando, porque ele está debaixo, ele está vestido pelo poder da ressurreição. Então, irmão, trouxe aqui este assunto magnífico para enriquecer a sua fé, para enriquecer a sua vida cristã. Sua vida cristã tem que estar vestido dessas coisas. Você tem que estar neste ambiente de excelência, neste ambiente de riqueza, neste ambiente de nobreza. São essas coisas que faz você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Essas coisas que brota de Cristo, que brotou da ressurreição, é que nos encheu de glória, de poder, de autoridade, de franqueza diante dos espíritos, diante dos demônios. São essas coisas que nos mantém vivo. Irmão, quem mantém vivo é o Senhor. Sempre eu faço uma ilustração.
desta manutenção da salvação. Quem é que nos mantém vivos? É igual você vai no caminho, você encontra uma ou laranjeira ou uma mangueira. Vê aquelas mangas doces. Quem é que faz daqueles frutos? Por que ela dá aquele fruto? Porque Deus preparou uma terra boa para ela, uma terra boa, uma terra que recebe chuva, que recebe vento, que recebe o sol. Então Deus preparou para aquela árvore um ambiente para ela frutificar. Assim é a obra da salvação. Não é você que vai fazer as coisas. Não é você que vai sustentar você mesmo. É a própria natureza do Espírito Santo. É a própria natureza divina que vai preparar o ambiente na vossa vida para você frutificar, para você perseverar, para você se santificar. Há um ambiente, irmão, preparado por Deus naqueles que são nascidos de novo. Por isso que os que é nascido de novo não morrem, porque quem faz a manutenção dele é o Espírito Santo. Quem está te fazendo esta manutenção, irmão, é o Espírito Santo. Deus deu para você o Espírito Santo e Ele tem o poder para te conduzir nesta obra de santificação até a glorificação. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.